Bom, gente, bom dia a todos novamente, para quem entrou depois. Espero aí que vocês estejam bem, né, em casa, evitando de sair, para que isso tudo passe logo, né, gente, para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Antes, né, no intervalo ainda a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa necessidade que a gente tem de voltar logo, mas para isso a gente tem que fazer as coisas certinho, né, para poder acabar de uma vez. Galerinha, na semana passada, nós começamos a falar sobre o capítulo 3 do módulo 2 e eu deixei um exercício, não foi? Para que a gente fizesse durante a semana. Página 347. Não foi isso? E aí, vamos pegar o nosso livro, por favor? Eu espero vocês abrirem aí na página para que a gente possa já começar a fazer a correção. E a galerinha que aí está no chat agora falando sobre o jogo, vamos parar a conversa, prestar atenção aqui na nossa aula de geografia, tá bom? Vamos dar aí uma paradinha aí nos jogos aí da vida. Vamos abrir aí no livro, o livro na página 347. Todos já abriram? Sim. Sim. Olha lá, no número 1, 347, página 347. No exercício número 1, nós temos aí algumas fotos, né? Observe novamente o mapa da página 344 e escreva o nome do estado onde se localizam os pontos extremos mostrados nas fotografias, tá? Então, a primeira, Arroio Chuí, que é um rio, né? No extremo sul do Brasil. Fica em qual estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, perfeito. Serra da Contamana, no extremo oeste do Brasil. Do Acre. Acre. Que é onde fica a nascente do Rio Moa. Ponta do Seixas, extremo leste do Brasil. Fica na Paraíba. Paraíba, muito bem. E Monte Caburaí, no extremo norte do Brasil. Roraima. Roraima, muito bem. 2. Em quais hemisférios está localizado o território brasileiro? Hemisfério Norte, Sul e Ocidental. Show, isso mesmo, Norte, Sul e Ocidental. E aí nós falamos na semana passada, além dos pontos extremos do Brasil, nós relembramos também um pouquinho a respeito das escalas dos mapas, né? Nós trabalhamos muito os mapas na semana passada. Lá na página 349, nós temos então aqui 4 tipos de representações, 4 tipos de mapas, e o número 1 aqui de baixo pede para a gente verificar estes mapas e escrever qual medida da realidade cada segmento da escala representa neles. Lá no primeiro mapa da página 348, a letra A, qual é, então, o segmento aí da distância da realidade que esse mapa ele representa? 40 quilômetros? Isso aí. Cada centímetro nesse mapa corresponde a 40 quilômetros da realidade. Então, letra A, 40 quilômetros. A letra B? 180. 180, muito bem. 180 quilômetros. Letra C? 630 quilômetros. 630 quilômetros, muito bem. A letra D? 6.820. Aí, olha só, aí é que tá, pegadinha, hein? Essa letra D, se vocês colocarem a reguinha nesse mapa aqui dessa escala, ela vai ter 2 centímetros. Então, a gente deveria colocar o quilômetro aí, né, a quilometragem relacionada a 1 centímetro, como os outros, tá? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Lucas? Tudo. Estamos aqui agora na página 349. Abre aí o seu módulo 2 na página 349, por favor. Colocar o que na D, tia? Na letra D, vocês não vão colocar 6.820, não. Vocês vão colocar 3.410.
A cada um centímetro nesse mapa corresponde a 3.410 quilômetros da realidade. Porque se vocês colocarem o total, 6.000, não é 1 centímetro, e sim 2. Entendeu? Eu tinha botado, apaguei pensando que estava errado. Tava certinho, Rebeca. Alguma dúvida? Professora, o que você tinha dito mesmo? Ó, eu não entendi, tia. na página 349, ô Lucas, aqui embaixo a gente tem aí a letra A, B, C e D para a gente preencher. Então, o livro está pedindo que a gente coloque a distância da realidade que está sendo representada no mapa. Aí a gente tem que olhar as escalas de cada mapinha desse. Se você olhar aqui, os 4 mapas, eles apresentam aí uma letrinha. Então, lá na letra A, Lucas, na letra A, a resposta vai ser 40 quilômetros. Na letra B, 180. Na letra C, 630. E a letra D, que gerou alguma confusão, 3.410. Porque, olha só, aqui o que a gente está representando é cada centímetro no mapa. Se vocês olharem os outros mapas, o A, B e C, se vocês colocarem a reguinha de vocês em cima da régua aqui da escala, vocês vão perceber que ela está em 1 centímetro. A cada 1 centímetro nesses mapas correspondem a tantos quilômetros da realidade como nós vimos. O da letra D, a reguinha está maior. Então, o valor total que ele colocou aqui, 6.820, corresponde a 2 centímetros neste mapa. Mas nós estamos vendo cada 1 centímetro. Então, a gente tem que olhar aqui, ó, nessa primeira metade dessa reguinha do mapa, da escala aqui do mapa D. Deu para entender agora? Sim. Tá. Só isso que a gente precisou fazer de diferente. Bom, e aí na semana passada, além, né, dos pontos extremos do Brasil, nós vimos também os ciclos econômicos, como que foi ocorrendo a ocupação do nosso território brasileiro e como foi ocorrendo o processo de desenvolvimento das cidades, ocupação e desenvolvimento. E nós vimos que o território brasileiro, a ocupação dele foi ocorrendo mediante os ciclos que os colonizadores portugueses eles implementavam no nosso Brasil. Nós vimos que não houve nenhum tipo de planejamento em relação ao desenvolvimento das nossas cidades. E aí, por conta disso, até hoje, nós vamos ter algumas consequências, né? Que é o inchaço urbano, os problemas sociais e ambientais que são típicos dos grandes centros urbanos, tipo ambiental, poluição atmosférica, poluição dos rios, a questão do lixo, para onde que vai todo esse lixo que os grandes centros urbanos eles produzem. Nós vimos também que pode gerar outros problemas relacionados aos aspectos sociais, como o aumento de moradias precárias, a violência, né, e tudo o que se sucede por conta desse inchaço urbano. E esses problemas que ocorrem na atualidade, eles vêm desde um processo lá atrás de colonização, justamente por não termos a preocupação com o crescimento, com o inchaço dessas cidades. Não houve nenhum tipo de planejamento, certo? E aí nossas riquezas foram sendo exploradas para atender a demanda e a necessidade de Portugal. Isso tudo a gente já sabia, isso tudo nós vimos também. Eu lembro que eu comecei a colocar aqui para vocês um texto no caderno, não foi isso? Para que a gente pudesse ficar com o resumo. E eu parei quando a gente falou sobre limite e fronteira, não foi isso? Confirma para mim. Vou ver aqui. O texto da semana passada que a gente fez no caderno, a gente parou no limite e fronteira, não foi isso? Sim. Foi. Tá. Eu só vou terminar essa parte, falta bem pouquinho. Então, vamos fazer a continuação desse texto. Coloque, por favor, a data de hoje, para que a gente possa só terminar, pouquinha coisa. Eu vou aguardar vocês abrirem o caderno, tá?
Ô, professora, ainda é para fazer no livro? Não, amor, agora a gente vai pegar o caderno. Continuar aquele texto da semana passada. Tá. Precisa fazer cabeçalho, tia? Bota a data de hoje. Continuação. E aí, olha lá o título. Título, Ocupação do Território Brasileiro. Tá aí no chat. Quem já abriu, quem já colocou aí Ô, professora, na sua página certinho, pode já colocar o título, tá? Fala, Lucas. é aquele do capítulo 3? Isso, esse mesmo. Agora é no caderno, né, tia? Sim, agora é no caderno. Deixa eu pegar aqui um segundinho. Não, vou esperar, pode ficar tranquilo. Só coloquei o título ali para adiantar. Quem já está com o caderno aberto já pode copiar o título. É para botar capítulo 3 de novo? Bota só a continuação. Tá. Tia Fabíola, na sua última aula, eu não estava porque eu não consegui entrar. É muita coisa? Ah, Ellen, você conseguiu assistir a aula depois? Não, depois também não consegui. Porque ela está lá disponível na plataforma, Aham. tá? Bom, Ah, eu acho melhor, Ellen, você deixar um espaço para poder copiar essa primeira parte e depois continuar. Metade de uma tá. folha dá. Metade de uma folha dá para você copiar o que o pessoal fez aí na semana passada. Tá bom, obrigada. Nada. Lucas, faz um favor para a tia. Desliga o seu microfone, por favor. Tá. Podemos continuar, então? Vocês já anotaram o título aí no caderno de vocês? Sim. Sim. Tá. Ó, então agora vocês vão pular uma linha, parágrafo. Vou colocar aí, século XVI. Parágrafo, tia? Parágrafo. Como que é 16 em romano? Tá aí no chat, amor. Coloquei para ajudar vocês. Obrigado. Obrigada, professora. Aí agora, 2 pontos. Chegada dos portugueses. Dois pontos no século Isso, VI. isso. Chegada dos portugueses. E ciclo do pau-brasil. E o que, tia? E ciclo do pau-brasil. Calma aí, tia. Chegada dos portugueses e ciclo do pau-brasil. Ponto final. Pulou uma linha. Pulou uma linha, parágrafo, século XVII. Temos o desenvolvimento
Professora, depois do pau-brasil é qual? Século XVII. Vai pular uma linha. Século XVII. 2 pontos. Temos o desenvolvimento dos ciclos. 2 pontos. Repetindo, temos o desenvolvimento dos ciclos. Temos o desenvolvimento de qual? 2 ciclos. Tia, será que você poderia repetir, por favor? Sim. Século XVII, 2 pontos. Temos o desenvolvimento dos ciclos. Gente, é só vocês abaixarem aí um pouquinho. Tia já tá baixa, ela vai lá e dá um Tia, berro, ela leva que um susto grita. aqui. Tá bom. Eu Ó, falo o microfone dela. 2 pontos. Cana-de-açúcar, vírgula. Tia, fala de novo que eu não entendi. Cana-de-açúcar. Na mesma linha. Ó, temos o desenvolvimento dos ciclos. Aham. 2 pontos. Cana-de-açúcar, Ah, vírgula. Pecuária, Que, tia? pecuária. Lá, no chat. Pecuária e drogas do sertão. Tá escrito aí no chat, Lucas. E drogas do sertão. Ponto final. Agora no século XVIII. Vai pular uma linha, colocar igualzinho tá ali no chat. Século XVIII. Temos o desenvolvimento do ciclo do ouro. Após o século XVIII, vocês deverão colocar aí, pular uma linha igualzinho, século XIX, o ciclo do café, o primeiro ciclo do Brasil independente.
Já terminaram de copiar? Eu não. Tá, beleza. Sim. Beleza. Eu tô independente. E aí, agora, Também. o último parágrafo é a última frase, tá? Que eu vou colocar. O espaço geográfico brasileiro atual É um parágrafo? é Que, tia? um parágrafo agora, é o último parágrafo, tá? O espaço geográfico brasileiro atual é dinâmico e diversificado. É parágrafo, né, tia? Essa parte do espaço geográfico. Sim, isso aí, parágrafo. Todos já acabaram de copiar? Eu já. Tá bom. Calma aí, tia. Tá, pode deixar, eu espero. Amados, olha só, enquanto vocês estão terminando de copiar, eu vou fazer a minha chamada, tá bom? Respondam, por favor. Ana Bárbara, Presente. Ana Clara. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou confundir. Opa. Arthur, Presente. Breno, Caroline, Presente. Daniel, Presente. Diana, Aqui. Ellen, Aqui. Gabriel, Aqui. Gabriel Maurício, Sem sinal de vida, tia. é. Eu vou só desativar aqui, porque está me atrapalhando, confunde. Gabriel Ribeiro, Presente. Gabriel Soares, Presente. Júlia, Presente. João Gabriel, Não veio, tia. tá, João Pedro, Aqui. José Augusto, Presente. Júlia Santana, Presente, tia. Júlia Miguel, Júlia Paixão, Júlia Paixão escreveu presente no chat, tia. Kemely, Presente. Laís, Lucas, Laís no celular. tá, Lucas Felipe, Presente. Pedro Lucas, Presente. Pedro Vitor, Presente. Rafael, Aqui. Rafaela, Presente. Rebeca Presente. e Renan. Presente. Beleza. Todos agora já acabaram de copiar a frase, né? Tia, faltou eu. Sim. Sim. E é, Tia, você não me chamou, não. gente, Nem perdão, tem uma segunda folha, desculpa. Peraí, foi mal, foi péssimo, desculpa. Continua na segunda folha. Sabrina. Não vi Sabrina hoje. Stephanie, Presente. Tiago, Vitória, Yasmin Rezende, Presente. Igor,
Não tá. Tá, Tá no beleza. Free Fire. Bom, gente, agora nós vamos continuar a nossa matéria, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou pedir encarecidamente que usem o chat somente para tirar as dúvidas, pararem de conversa paralela durante a explicação, tá? E aí, como eu vou compartilhar, à medida em que forem surgindo as dúvidas, a gente vai conversando e falando aqui, tá? Espera aí, deixa eu só compartilhar minha tela rapidinho. Na semana passada, nós havíamos começado a falar, né, logicamente, sobre a ocupação do território brasileiro, e aí agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre a importância que as atividades econômicas, na atualidade, elas possuem no nosso território, tá? Então, a gente sabe que o Brasil, ele apresenta aí um espaço geográfico muito dinâmico, ou seja, com a ocorrência de muitas atividades econômicas, e essas atividades, elas acabam sendo diversificadas, tá? A gente tem aí setores, tanto o setor primário, secundário e terciário, de maneira, assim, bem desenvolvida. Obviamente que não chega a ser tão desenvolvida quanto as atividades que são desenvolvidas lá nos países que são chamados países desenvolvidos. Mas nós temos certa infraestrutura, nós temos certa tecnologia, se comparados com os outros países aqui da América do Sul, tá certo? No nosso continente americano como um todo, tanto a América do Norte, quanto a América Central e a América do Sul, nós vamos ter duas grandes potências aqui. A primeira, os Estados Unidos, que é a principal potência, não só do continente americano, mas do mundo, né? Eles são a principal potência econômica, política e militar, isso aí é indiscutível. E, em segundo lugar, nós temos o Canadá, tá? Mas que não chega a ser igual ao mesmo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos. Depois desses dois países, nós vamos ter aqui no nosso território países ainda em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nós estamos um pouquinho assim, um pouco melhores em relação aos países conhecidos como países subdesenvolvidos, tá? Mesmo com todos os problemas que nós temos, econômicos, com todos os problemas sociais, com todas as mazelas que existem aqui, nós ainda estamos melhores do que muitos outros países, se a gente for comparar. Hoje, nós vamos falar, então, sobre as atividades do setor primário, como elas se desenvolveram, como elas se apresentam aqui no território brasileiro. Quais são as atividades que nós temos no setor primário? Vocês lembram? Eu Isso é não. o ano. Quê? Lembro não, tia. Gente do céu, as atividades do setor primário são as atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, são aquelas atividades conhecidas assim, ditas como mais simples, tá certo? Então, hoje... Tia, extrativismo que você fala são todos os tipos, mineral e vegetal também, essas coisas? Sim, todos os tipos de extrativismo, tá? Então, são essas três atividades que estão dentro do setor primário. Hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre a agricultura e a pecuária. Como que ela acontece? Olhem bem aqui essas duas imagens. Temos dois tipos de produções agrícolas diferentes. Quais são as diferenças que a gente pode identificar? Nessa primeira imagem aqui, o que vocês colocariam aí como característica desse tipo de modelo de produção? Que eles usam automóveis para fazer a colheita? Máquinas, né? Máquinas. Máquinas. O que mais? Acho que só. Só? Tá. E agora essa segunda? Que eles colhem com a mão mesmo. Então, aqui a gente está vendo uma presença muito maior, né, de pessoas, né? Aqui só precisa de um, que é o cara que está, olha só, pilotando essa máquina, né? A gente não vê ninguém aqui fazendo a colheita. A máquina, ela faz todo esse trabalho e esse processo.
E nessa daqui, não. A gente tem uma agricultura muito mais simples, e aí que é feita por pessoas. Bom, por pessoas, automaticamente o trabalho ele vai ser mais demorado, né, em relação à máquina, com certeza. Então, a produção aqui vai ser muito maior, porque eles vão conseguir colher muito mais rápido do que aqui, não é? O ser humano, ele tem uma limitação. Nós somos humanos, não somos máquinas, né? Então, tem uma limitação. Então, Quem dera. nesse tipo aqui de produção, a produtividade não vai ser elevada, porque o ser humano é limitado, né? Então, no Brasil, nós vamos ter 2 tipos de propriedades. E quando eu falo 2 tipos de propriedades, grandes e pequenas, é uma coisa que vem desde o processo também de colonização, gente. A gente vai começar a perceber que todo o nosso presente, a maior parte do que somos e do que temos, vem em decorrência do nosso passado de exploração. Porque como nós chegamos a ter esse modelo aí na agricultura, de grandes e pequenas propriedades? Porque desde o passado, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles começaram um processo de colonização, eles começaram a implementar as capitanias hereditárias, com as doações de terras, com as seis-marias, com a divisão de, vamos dizer assim, de terrenos. E eles foram dando essas terras para outros portugueses, né, que eram chamados, assim, pessoas de bem, né, de bem. Mas não era bem, eram pessoas de bens, pessoas que tinham posses. Não é porque era uma pessoa boa, era porque já tinha posse em Portugal. Então, ou seja, Portugal, ao invés de priorizar uma pessoa que não tinha terra para ter acesso a essa terra, para ter um trabalho, não, já foi priorizando pessoas que já tinham dinheiro, que já tinham, então, posse de algumas outras terras, já promovendo aí uma certa exclusão social. E isso aí continuou, porque durante muitos anos, as terras brasileiras, elas eram doadas pelo governo, né? Eles acabavam doando as terras a essas pessoas. E quem era pobre, automaticamente não recebia essas terras. O único direito que essas pessoas tinham era de trabalhar nas terras dos grandes proprietários. A gente só vai ter uma lei de terras só em 1850. Olha só, Portugal chegou aqui no século XVI, só em 1850 que Portugal vai estabelecer uma primeira lei, que é lei de terras. E o que eles diziam com essa lei? Bom, agora o governo não vai mais doar as terras, as pessoas vão ter que comprá-las. Mas, bem, quem trabalhava nessas terras acha que ganhava dinheiro para poder comprar terras? Não. Vocês acham? Não. Óbvio que não. Quem compravam as terras agora já eram os grandes proprietários, os donos de engenho, quem já tinha grana. Porque a grande massa de trabalhadores não tinha grana para poder comprar essas terras. Então, já colocando essa concentração de terras que nós temos. Depois de 1850, a gente só vai ter uma outra lei relacionada à terra, ao Estatuto da Terra, à defesa do trabalhador rural, na década de 60, com a entrada da ditadura militar. Os militares eles vão introduzir no Brasil o que a gente chama de Estatuto da Terra, somente a partir de 64. Olha só que vergonha. Esse tempo todo, as terras eram doadas, depois começaram a ser vendidas apenas para quem já tinha grana, né? E o pessoal que vivia na área rural, que naquela época era a maioria, já que a gente não tinha o desenvolvimento das indústrias ainda, a grande parcela da população trabalhava, mas trabalhava sem direito algum. Ganhavam um salário muito baixo, eles não tinham direito a uma carteira de trabalho que pudesse garantir direitos de todo trabalhador. Então, somente a partir dos militares que eles vão conseguir esse direito, tá? Através do Estatuto da Terra, assegurando essa profissão de trabalhador rural. Aí a gente pensa, poxa, que legal, que bacana que agora esses trabalhadores que até então não tinham direito algum, né, não tinham a questão aí da contribuição para o INSS, para se aposentar no futuro, agora eles terão.
Não, mas não foi bem assim que aconteceu, não. O que começou a acontecer? Esses grandes proprietários começaram a comprar máquinas. E aí começou o processo de mecanização da agricultura. E esses trabalhadores que poderiam trabalhar com carteira assinada para ganhar aí os seus direitos, acabaram ficando desempregados. Muitos deles acabaram promovendo o que a gente chama de êxodo rural, saindo da área rural e indo para as cidades, provocando aquele inchaço urbano do qual eu já falei para vocês. Então, o que eu expliquei aqui agora é só para a gente entender do porquê que hoje as propriedades no campo brasileiro se dividem dessa maneira. E do porquê que a gente tem essa grande concentração, tá? Então, olha lá. Obviamente, a foto da nossa esquerda trata-se de uma grande propriedade rural. Olha lá, a produção a gente é a perder de vista. E uma pequena propriedade é um outro tipo de cultivo. Qual é a diferença que a gente consegue estabelecer entre essas duas produções? Falem aí para mim, por favor. Na primeira foto, como é o tipo de produção? É mecanizada, é feita por trabalhadores? Acho que com máquinas, tia. Oi? Acho que é com máquinas. Com máquina, Não, né? A produção, olha só o é. tamanho do terreno lá, da fazenda da pessoa, é gigantesco, é uma produção gigante e feitas por máquinas, poucas pessoas trabalhando. E ao lado, como se fosse um sítio, porque olha o tamanho do terreno da pessoa. E o cultivo dele também é pequeno e feito por seres humanos, por pessoas. Então, as pequenas propriedades. Agora, o engraçado é que quem abastece o mercado interno brasileiro com esses alimentos que a gente consome são os pequenos proprietários, são as pequenas propriedades. Porque essas grandes aqui... Pode desligar o microfone para mim, por favor? Porque essas grandes propriedades aqui, elas são voltadas, geralmente, para um cultivo e que vai ser exportado, que não vai ficar aqui no Brasil. O responsável pelo abastecimento dos estados no Brasil são as pequenas propriedades. E vocês vão ver a relação aqui de números, da quantidade de propriedades e as terras que elas ocupam. Bom, estou falando aqui com vocês sobre a divisão aí das terras brasileiras em grandes propriedades, que também são conhecidas como latifúndios, e das pequenas propriedades, que também são conhecidas como minifúndios, tá certo? E aí a gente fala em estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária brasileira, ela se refere como a terra ela é dividida. Nada mais é do que a divisão de terras, tá certo? E aqui a gente tem a presença das grandes propriedades, representadas pelos latifúndios, e as pequenas propriedades, representadas pelo minifúndio. O minifúndio é um pequeno módulo rural que é incapaz de fornecer o necessário para o sustento de uma família. É um sítio pequenininho que a família ela não consegue viver apenas daquilo ali, daquela produção. Ela precisa diversificar, procurando outras formas para poder prover o sustento da sua família, porque o que eles produzem é muito pouco. Então, nesse minifúndio, as pessoas não vão ter grana para investir pesado na compra de maquinários, na compra de insumos para proteger, então, os seus produtos que serão cultivados. Automaticamente, sem dinheiro para investir pesado, a produção não tem como ser elevada. A produção é bem pequena, certo? No latifúndio é o contrário. No latifúndio são as grandes propriedades rurais que estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. E no latifúndio, todo grande proprietário, ele possui altos investimentos e que ele vai reverter em melhorias para as suas produções agrícolas. Então, ele vai investir na mecanização da agricultura dele, ou seja, a quantidade de pessoas que ele vai empregar é muito menor do que lá nos minifúndios que existem. Por investirem, por terem grana, eles vão comprar insumos, eles vão proteger aí, comprar pesticidas, né, agrotóxicos para poder colocar na sua produção para proteger contra as pragas. Então, a produtividade deles
sempre vai ser maior. Tia, mas é melhor você comer vou dar um exemplo, você comer uma alface da sua própria horta de casa que você cultiva ou de uma fazenda assim que usa agrotóxico? Com certeza da minha casa. Se eu pudesse, se eu tivesse um terreninho assim na minha casa, um quintalzinho, uma área de terra, eu faria uma horta. Porque esses agrotóxicos, eles fazem muito mal à nossa saúde, né? No início do ano, o governo brasileiro ele autorizou, né, a utilização de mais de 200 agrotóxicos que são proibidos na Europa. Ele autorizou que esses grandes proprietários eles utilizem. Então, nós estamos consumindo aí muitos produtos. Assim, a maior parte dos produtos que nós consumimos vem desses minifúndios. E alguns desses minifúndios ainda usam alguma coisa de agrotóxico para proteger, sim, tá? Mas Entendi. o que eles utilizam é muito mais, assim, uma escala infinitamente maior. Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, só para a gente ter uma noção. E são esses Caraca. que utilizam, infelizmente, né? Porque o uso do agrotóxico faz mal para a gente, né? E faz mal também para o meio ambiente, polui, destrói, polui o solo. Se tiver um rio próximo ali, a área que está sendo cultivada vai poluir os rios com os resíduos tóxicos. No momento, nós somos esse maior consumidor. E eu acho engraçado que não somos nós que produzimos esses agrotóxicos. Esses agrotóxicos nós importamos. Importamos de países europeus e importamos também dos Estados Unidos. Eles lá não usam, eles proíbem, mas eles fazem e eles vendem para outros países. Olha só como é que são as coisas. Bem, aqui também nós temos o que nós chamamos de agronegócio. A agricultura se desenvolveu de tal forma que hoje esses grandes latifúndios não apenas produzem ali, cultivam aquele produto. Existe todo um aparato na fazenda, na área lá de produção, que vai desde o cultivo, né, lá na área, até a transformação do produto, a industrialização desse produto até chegar aos comércios. Então, a gente tem o que hoje nós chamamos de agronegócio, as agroindústrias. Os grandes produtores rurais, eles acabaram, muitos deles, transformando a sua fazenda numa agroindústria. O que é isso? Ali, ele vai plantar, ele vai cultivar, ele vai fazer a colheita, mas ele também já vai fazer a transformação daquele produto que ele cultivou em um produto industrializado e já vai sair da sua fazenda direto para os comércios, para os mercados e supermercados. Então, eles ampliaram, então, a sua produção. Com isso, logicamente, nós vamos ter uma intensa produtividade, uma intensa utilização de máquinas e tecnologias que esses grandes proprietários, eles possuem, tá? Só que, assim, a maioria dessas produções, dessas grandes produções, dessas agroindústrias, são voltadas para o mercado externo, para exportar para outros países, certo? O que acaba abastecendo, como eu já falei lá no início, são o que a gente chama de agricultura familiar, são os minifúndios. Agricultura familiar, porque geralmente nesses minifúndios passa de pai para filho, né? O serviço que é promovido ali naquele sítio. Então, são eles os grandes responsáveis por abastecer o nosso mercado interno brasileiro. E se a gente for comparar a produção, né, da agricultura familiar com o agronegócio, é uma diferença muito abrupta, né? Eles possuem uma baixa produtividade, eles não possuem tecnologias de ponta para as suas produções, mas, por outro lado, eles conseguem empregar quase todos os trabalhadores que vivem aí nas áreas rurais, né? Então, eles são importantíssimos. E, assim, o número de minifúndios é infinitamente maior do que o número de latifúndios. Mas a diferença da extensão de terras que eles ocupam é muito grande. Os latifúndios são mais da metade de todas as terras que nós temos aqui no Brasil, apesar de serem de poucas pessoas. E os minifúndios, que tem várias pessoas, muitas pessoas aí que são donos de suas terras, mas as terras são muito pequenas, que representam uma pequena porcentagem do total de terras que nós temos aqui disponíveis. E aí, pode falar. Ô tia, então quer dizer
Que as plantinhas que ficam no meu quintal são mais saudáveis do que a alface que a gente compra no mercado? Com certeza. Porque você produz sem agrotóxico, sem nada. É super natural. Eita, vou começar a colher ela aqui em casa, hein? Não é? Se eu Começou. tivesse um constato no meu quintal, sério mesmo, se eu tivesse, eu não ia ter vergonha, não, eu ia fazer. Porque pelo menos eu não estaria fazendo mal à saúde da minha família. Eu saberia. Na minha casa tem horta de pimenta biquinho, de pimentão, tomate, só não tem de alface. Que legal, Daniel, muito maneiro. Tia Queria Fabiola, de terra também para fazer isso. tia Fabiola, Oi. José pediu para avisar que o teclado dele travou e não escreve mais nada. Que ele Tá. vai ter que ir pelo celular. Tá bom, tá bom. Obrigada, tá? Então, olha só, essa divisão que nós temos de latifúndio e minifúndio provocam muitos conflitos no campo brasileiro. Apesar de termos aí vários cultivos agrícolas muito importantes, por exemplo, nós ainda somos o principal exportador de café do mundo, desde lá do século XIX, continuamos. Nós também continuamos a ser o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. Continuamos. Mas isso são grandes propriedades, né? Que somente esses grandes latifundiários que vão receber esse lucro. A agricultura familiar, esses minifúndios, não produzem em larga escala para exportar. Por isso que eles revendem aqui dentro do nosso mercado interno. São importantíssimos também. E essa grande diferença vai provocar alguns problemas no campo, porque nem todo mundo tem acesso à terra, nem todo mundo tem grana para poder comprar um pedacinho de terra para trabalhar. Vocês já ouviram falar no movimento dos sem terra? Já, 71? Pode falar. Eu não. Não, tia. Não, tia. Porque ninguém pergunta. O movimento dos sem terra é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E por que eles fazem esses movimentos? Por que eles fazem protestos? Vira e mexe, passa na televisão. Os protestos que eles fazem. Alguém pode ligar o microfone, por favor? Só para eu não sair da minha tela aqui. Esses protestos que eles fazem, geralmente, eles acabam invadindo, promovem invasões de alguns latifúndios. Mas eles fazem invasões dos latifúndios que estão parados, sem produção alguma. Por quê? Porque ainda tem isso, tá, gente? Existem aí grandes latifundiários que possuem uma grande extensão de terra, entretanto, ele não vive da produção agrícola. Ele é um grande empresário que ele possui outras empresas e aquela terra ele não precisa, mas é dele, né? E aí o que ele faz? Deixa aquela terra parada, sem utilidade nenhuma. E aí esse movimento, essas pessoas que querem que o governo brasileiro realize uma reforma agrária, o que é a reforma agrária? Uma distribuição de terras, uma divisão de terras para que as pessoas que não têm terras possam ter um pedacinho de terra e trabalhar, produzir. E aí eles acabam promovendo essa invasão nessas terras que estão paradas. Isso aí ocorre muito na região norte do país, que é uma região que agora está crescendo a questão das fronteiras agrícolas, né? A floresta que está sendo devastada para dar lugar às atividades agrícolas. E aí, esses fazendeiros muitas vezes reagem, acabam aí ocorrendo mortes por conta desses conflitos, tá certo? Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o que eles querem, na verdade, é uma reforma agrária. Só que, assim, os governos, isso é um problema que vai passando de governo para governo, porque não é algo simples, é algo muito difícil, e que vai mexer com muita gente importante no Brasil, com os grandes latifundiários, né? Quem é que quer perder sua terra, mesmo que esteja parada, para doar para pessoas que querem produzir, que querem trabalhar? Infelizmente, ninguém quer perder sua terra. E aí nós vamos ter esses conflitos, tá certo? Existem uma série de outros conflitos que existem no campo. Existe ainda no campo brasileiro o trabalho escravo. Aí você pensa, que isso, professora? Trabalho escravo no campo brasileiro? Existe. Existem pessoas que são enganadas com propostas de trabalho, pessoas simples, pessoas humildes, que não têm trabalho, e que aí chega uma pessoa lá na cidade e fala, oferecendo emprego
em uma fazenda. Só que essa fazenda não fica nessa cidade, fica totalmente longe, óbvio. E aí essas pessoas enganadas, elas acabam indo na proposta, na busca de emprego, na busca de um salário. Só que quando essas pessoas chegam lá na fazenda, eles já falam, na verdade, o que que é, né? A pessoa já chega devendo o transporte que ele precisou se utilizar para chegar até lá, ele já deve, e aí ele também já vai ficar devendo o quarto que ele vai ter que ficar, ele vai ter que pagar um aluguel, digamos assim, ele vai ter que pagar pela alimentação que ele vai ter, ou seja, a pessoa nem começou a trabalhar e já está devendo ao dono da fazenda. E fica num círculo vicioso que ele nunca consegue receber quase nada. Por quê? Porque ele trabalha para pagar o quarto, para pagar a alimentação, para pagar o transporte. E isso configura um trabalho escravo. E acontece, e muito ainda, no nosso Brasil. Existem crianças que trabalham no campo, trabalho infantil ele é proibido, é crime, né? As crianças têm que ter acesso à educação, assim como vocês estão tendo agora. Mas no território brasileiro, existe ainda trabalho infantil, né? Muitas crianças que são impedidas de estudarem, de pensar e ter um futuro melhor, porque precisam trabalhar. É muito complicado. Bom, assim como tem a agricultura intensiva, que é aquela agricultura que você vai ter altos investimentos, uma elevada produtividade, é uma agricultura que vai ser feita lá nos latifúndios. A gente tem uma agricultura extensiva, que é uma agricultura que tem baixos investimentos, uma agricultura que tem baixa produtividade e que vai ser praticada nos minifúndios. Assim nós temos também na pecuária. Sim, eu vou ter que sair da aula porque a minha internet aqui de casa caiu. Ah, mas caiu e você continua? Não entendi. É porque eu tô na minha internet, a minha aqui de casa não tá funcionando. Ah, tá, entendi, beleza. Aí, olha só, entendi agora o que você explicou. Bom, continuando aqui. Assim como a agricultura tem agricultura intensiva e extensiva, a nossa pecuária brasileira também, né? Então, a pecuária intensiva. Qual das duas imagens aqui vocês acham que é a pecuária intensiva? A primeira, da esquerda ou a da direita? A da direita? A primeira. A primeira? Essa daqui, exatamente. Por quê? Na pecuária intensiva, o gado ele é criado preso, confinado, tá? O gado, ele tem uma boa vida, gente, na pecuária intensiva, ele tem acesso tia, a eu já vacinas. estudei isso, só que eu confundi o nome. Ah, tá. Ele tem acesso a vacinas, ele tem acesso a uma ração de qualidade. Automaticamente, a produção de leite aqui vai ser bem melhor, né? Vai ser bem mais elevada. Até mesmo quando for utilizado para corte, né? Das partes do boi. Vai ser muito mais rápido, porque ele é bem alimentado. Mas, para isso, você precisa ter dinheiro para investir nisso aí. Comprar uma ração de qualidade, reservar um espaço, pagar as pessoas, diferentemente da pecuária extensiva. Essa pecuária extensiva, olha lá, o gado ele é criado solto no pasto, ele vai se alimentar de pastagem. Quando a gente vai para a região dos lagos, perto ali, depois de Itaboraí, que a gente pega aquela estrada que tem só áreas verdes, assim, a gente vê um monte de boi assim, sendo E boi, criado. cavalo. Sim, e tudo solto, né? No Aham. pasto. Então, é um tipo de pecuária extensiva. O dono deles, eles não têm grana para investir nisso aqui, né, em todo esse processo. Então, o boi ele vai se alimentar de pasto ao invés de ração. O boi ele não vai ter acesso à vacinação, como esse aqui tem, né? Então, é tudo muito mais simples, podemos dizer assim. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Só Não. acabar 10h20? Não, tia, deu pra entender direitinho. Oi? Deu pra entender direitinho. Beleza. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu voltar com vocês. Tia, vê o chat, por favor. Vou olhar agora. Olha só, gente. Eu vejo isso tudo. A aula ela está sendo gravada. Cada vez que a gente grava a aula, eu já expliquei aqui para vocês. Todas as nossas conversas elas ficam
gravadas também no Drive, tá? Tanto a aula quanto o chat. E a escola, ela tem acesso. Isso aqui fica no chat, no Drive da escola, tá certo? Então, os coordenadores vão ter acesso a isso tudo aí, tá? Bem, gente, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essa agricultura e a Não, tia. pecuária no nosso Tenho país. dúvida, não. Não. Gente. É ótimo, perfeito. Ok. Eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar lá na plataforma o resumo também dessa parte, tá? Colocando aí no caderno de vocês. Vou colocar lá, pedir para a tio Gil colocar para mim, para que vocês possam ter acesso, assim como esse slide também de hoje, tá certo? Agora, eu vou deixar para que vocês façam a página 358. É muito rapidinho, dá para a gente fazer agora agora na aula online. Vamos abrir o livro na página 358. Nós temos aí no número 1, explique qual é a atividade e como ela é desenvolvida em cada uma das fotografias abaixo. A primeira fotografia é o quê? É uma agricultura. É uma produção agrícola. Aham. Ela é uma produção agrícola intensiva ou extensiva? Intensiva. A primeira. Intensiva, tia. A primeira é intensiva? Não, né? Não. É extensiva, a segunda que é intensiva. Qual é a Exato. página? Não tô entendendo. A primeira, olha só, eu falei para você, na agricultura intensiva, o produtor lá, o latifundiário, ele vai ter dinheiro para investir na compra de máquinas. Então, quando a gente vê a intensa mecanização da agricultura, é uma agricultura intensiva. Ele tem grana para isso, tá? Então, é uma grande área que ele vai produzir. Na agricultura extensiva, não. Você vai utilizar mão de obra dos trabalhadores, você não vai ter mecanização da agricultura, vai ser algo bem simples. Então, nessa primeira foto, é um tipo de agricultura Extensiva. extensiva. Escrevam aí. E aí, está pedindo para a gente como ela é definida. Professora, Oi, Lucas. é onde? Página 358, meu amor. É para escrever em qual quadrinho? Cima ou de baixo? Na primeira foto. No quadrinho amarelo. Agricultura extensiva. E agora a gente tem que colocar como ela é desenvolvida. Como é que ela é desenvolvida? Partir da mão de obra das pessoas? O trabalhador. Coloca aí, Sem ser Utilização. feito por máquinas, feitos por pessoas. Isso aí. Utilização de mão de obra dos trabalhadores. Também tem uma baixa produtividade. Vou colocar aqui. Aí no chat, tá? E aí na segunda foto? Intensiva. Agricultura intensiva. Aliás, não é agricultura, não. Isso aqui é boi, gente. É Pecuária. intensiva. Pecuária intensiva. Pecuária intensiva. Aí,
nós temos, então, olha lá, um gado que é criado em confinamento e uma elevada produtividade. E aí, galerinha, vou deixar para casa. Professora, Oi? eu vou ter que desligar agora, tá descarregando. Eu só carreguei um pouco o telefone. Olha só, então você anota aí, para casa, páginas 354, 355 e o restante dessa daqui, 358, que é só o número 2 que falta fazer, certo? Pronto. Tchau. Então tá aí. Então tá. Tchau. Todos já copiaram? Sim. Então, Sim. bom feriado. Tchau, tia. Valeu. Ô, tio, Valeu. Foi na hora que eu saí. Tchau, tia. Tchau, tia.